Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas, se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Igreja, Rogai por nós. meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a Santa Missa da terça-feira da primeira semana da Quaresma. Esse tempo profundo de conversão, de mudança de vida, de mudança interior. No Evangelho de hoje, Jesus nos fala, Ele nos ensina a rezar. A primeira coisa que Jesus nos apresenta é que a oração, ela não é um mistério. A oração, como definiu Santa Teresa de Ávila, é o encontro a sós com aquela pessoa que nós sabemos que tanto nos ama. Rezar é estar na presença de Deus, é buscar cada vez mais de uma forma profunda aquela intimidade com nosso Senhor Jesus Cristo. É muito triste para algumas pessoas, para alguns católicos, que não têm essa intimidade com Deus. Deus para eles é um ser que está longe, que está fora. Não, a primeira coisa que Jesus nos apresenta é que Deus é nosso Pai, e um Pai, Ele ama o seu Filho. Então, se Deus é nosso Pai, nós precisamos criar essa relação, essa intimidade de amor para com o nosso Pai do céu, para com Deus. Isso é oração. Eu me lembrei agora, de manhã não falei isso. Eu me lembro que quando eu fui admitido às ordens sacras, na solenidade de São José em 2015, Dom Milton estava fazendo a homilia dele de uma forma bem espontânea. Aí de repente ele viu um pai, que era irmão de um dos seminaristas da minha turma, um pai jovem, que estava na porta da igreja com seu bebê no braço, recém-nascido. Assim, pequeno, porque a mãe já estava grávida de outro. A mãe estava sentada e Dom Milton falou: vem aqui você. Aí ele se aproximou com o bebê. Aí falou: cadê a mãe? Aí a mãe levantou, ficou próximo do pai. Ele falou: eu não vou perguntar para a mãe, porque eu já sei qual que vai ser a resposta. Vou perguntar apenas para o pai. Há quanto tempo você fica pensando no seu filho? Foi tão interessante porque nada ali estava programado. O pai fez um semblante assim a todo tempo, a todo momento. E Dom Milton virou para a minha turma e disse o seguinte:
A todo momento vocês precisam pensar em Deus. Isso é ter vida de oração. Uma coisa que eu já falei várias vezes para vocês: aquela pessoa mundana, ela pensa como o mundo, ela não pensa como a fé da igreja. Se vem o ensinamento, ela não entende. É muito moralismo, não tem que ser desse jeito. Tem que relaxar um pouco, tem que abrir as portas, tem que ser misericordioso, aquela coisa toda. Então é a pessoa que não reza. E se a gente não reza, meus irmãos e minhas irmãs, o nosso coração não é transformado. Então, lembrar que Deus é nosso Pai e buscar ter essa relação filial com Deus. E Jesus nos apresenta a oração do Pai Nosso, que é uma oração que é muito profunda, porque dentro do Pai Nosso tem toda uma doutrina sobre a vida de oração, porque dentro do Pai Nosso tem 7 pedidos. Só para lembrar vocês que a oração ela tem 4 finalidades: adoração, eu rezo porque eu quero adorar a Deus. Depois, ação de graça, eu rezo porque eu quero louvar, agradecer a Deus. Depois, reparação, eu rezo porque com os meus pecados eu ofendi o coração de Deus, então eu rezo, me prostro, eu choro os meus pecados, peço o perdão deles. E o quarto, a impetração, que é pedir a Deus aquilo que é conveniente. E dentro do Pai Nosso, como eu falei para vocês, tem 7 pedidos. O primeiro: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ou seja, a fé. A pessoa que tem fé, o que ela mais quer é que Deus seja amado, que Deus seja glorificado. Então aqui nós temos um ato de fé. Depois, venha o teu reino. O que isso significa? Não é o reino social, é o céu. Então aqui nós temos a esperança. A pessoa que reza, ela busca o céu, ela deseja o céu. Depois, seja feita a tua vontade. Aqui nós temos o amor, porque aquela pessoa que sabe amar é aquela pessoa que faz a vontade de Deus. Ou ao contrário, aquele que faz a vontade de Deus é porque ama, mesmo no sofrimento, mesmo nas dificuldades, mesmo na renúncia, se é que é isso que Deus está pedindo para nós, diante da vida que nós muitas vezes levamos. Então é o amor: seja feita a vossa vontade, Senhor. Depois, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Que pão nosso que é esse que nós precisamos para vivermos todos os dias? É a graça de Deus, os sacramentos, confissão, pedir a Deus padres santos, padres que não ficam apenas convivendo com a gente, bebendo com a gente, padres que não ficam falando aquilo que a gente quer ouvir, mas é padre que nos incomoda mesmo, como ontem eu falava, né? Você me incomoda, eu sou o próprio demônio, matou o próprio Padre Nazareno Lancioni. Padre que nos aponta o caminho do céu. Tudo isso é graça, é o pão nosso de cada dia, que nós temos que pedir todos os dias. Depois, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Isso aqui é muito profundo. Se Deus nos perdoa por uma questão de justiça para com Deus, eu tenho que perdoar o meu próximo. Tome cuidado, você que não perdoa, você que tem um coração machucado, você que não se esforça e depois fica rezando: Pai Nosso, perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo aquelas pessoas que me ofenderam. Se Deus ouvir a sua oração, coitado, Ele nunca vai te perdoar, porque você nunca perdoa o teu próximo. E no final Ele ainda vai falar do perdão: se vocês não perdoarem uns aos outros, também o vosso Pai não irá te perdoar. Então temos que levar isso a sério. E depois nós temos os 2 últimos pedidos, que são pedidos negativos: e não nos deixeis cair em tentação. Todos nós somos tentados, mas sofrer tentação não é pecado, mas aquilo que eu vou fazer diante dela sim, e somente com a graça de Deus, com a nossa vigilância, que nós não caímos no pecado. E depois, mas livra-nos do mal, ou seja, nos livre de Satanás, nos livre da sua armadilha. Caso vocês não saibam, mas a oração do Pai Nosso dentro da missa,
ela não tem amém, que ele não termina ali. Ele vai terminar quando o padre faz a oração do embolismo. Qual que é a oração do embolismo? Quando o padre diz: livrai-nos, ó Pai, de todos os males e dai-nos. É uma prolongação do Pai Nosso. Por quê? Porque a oração do Pai Nosso é a maior oração de libertação que existe contra Satanás. Porque é a oração que o próprio Cristo está nos ensinando para nós não cairmos nas garras de Satanás. Então por isso que a gente não responde amém. Terminou, mas livra-nos do mal. Silêncio, o Padre fala e todo responde: pois vosso é o reino e a glória para sempre. Então, meus irmãos e minhas irmãs, aqui está basicamente aquilo que tem dentro da oração do Pai Nosso. Volto a repetir para vocês: nós estamos no tempo da quaresma, é tempo de mudança de vida. E uma das práticas quaresmais é a oração. Eu já rezo, então você vai rezar mais. Eu não rezo, você vai criar um pouco de vergonha na cara e procurar ter uma vida de oração. Lembrar que Deus é seu Pai e assim como qualquer pai, Ele espera o amor do seu filho. Santo Afonso Maria de Ligório, ele dizia o seguinte: que toda a nossa vida terrena depende da nossa vida interior, ou seja, da nossa vida de oração. Então que todos nós tenhamos uma vida boa, essa vida que tem contato com o sobrenatural. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.